Beleza, pessoal? Continuando aqui, falando sobre geometria analítica, que é outro assunto da prova, né? Então, um dos tópicos lá que vocês terão que resolver é a distância entre pontos. A distância entre pontos. Isso pode ser no plano ou nos triângulos. Tanto faz. A fórmula que você vai usar será a mesma, que é só a distância entre o ponto A e o ponto B. Nós fizemos até isso ontem aqui na aula. É os elementos de xb menos xa elevado ao quadrado, que sempre vem um par ordenado, né? Porque todo ponto tem seu par, toda reta tem sua equação. Então vai ser isso aqui direto. YB menos YA ao quadrado. Com essa fórmula, você encontra qualquer distância entre pontos, né? Se vier normal, como pode ocorrer, digamos que diga assim, ó, a B, a distância de A. Vamos colocar qualquer valor aqui, 2 e 4, por exemplo, e B, 3 e 5, digamos. Aí, se ele pede a você ó, encontrar a distância entre os pontos 2 e 4 do conjunto A e 3 e 5 do conjunto B, eu vou ter que usar aquela fórmula. Porque são dois pontos aqui, ó, e cada ponto tem seu par ordenado de x de y, vocês sabem disso, ó, x de y. Eu vou para aqui, vou... Sim, outra coisa que eu falo. Às vezes é o ponto P ou o ponto M. O que é que tem a ver? A e B, e P e M, e N e B, e N U. É a mesma coisa. A letra não tem nada a ver, né? Não importa. O que importa é a fórmula, que é a mesma. A distância entre A e B vai ser o quê? XB. O elemento de XB ali, ó. 3. Menos o elemento de XA. 2. Cuidado para não pegar errado. Pegar o Y aí atrapalhou tudo. Mas pegou certinho, ó. YB, daqui, ó, 5. Menos YA, 4. Ao quadrado. Então, nós vamos ter uma distância entre A e B da raiz de 3 menos 2, 1 ao quadrado, 1. 5 menos 4, 1 ao quadrado, 1 também. Então, nós vamos ter nessa distância de A e B a raiz de 2. E que vocês sabem que ela é aproximadamente o quê? 1,41. Ou essa resposta, ou essa. Beleza? Isso é encontrar a distância entre um ponto e outro no plano cartesiano. Tranquilo? E lembrando que todo ponto tem seu par e a regra da distância entre pontos é exatamente aquela ali. Show de bola? Muito bom. Agora, vou apagar aqui. Vou deixar só a fórmula aí para você ver. O que acontece? De repente você vai trabalhar um triângulo, né? E o triângulo, você sabe, os triângulos, você sabe que ele tem 4 tipos. Aí que não pode esquecer que os triângulos equiláteros têm lados iguais, que os triângulos isósceles têm 2 lados iguais e um diferente, que os triângulos retângulos têm 3 lados diferentes com o ângulo reto, e que o escaleno tem 3 lados diferentes sem o ângulo reto. São 4 tipos. Aí você tem que ter noção da questão, o que é que ele está se referindo, se é um retângulo, se é um isósceles, se é uma outra questão. Então vamos supor que numa questão diga assim, ó, presta atenção, aqui está um triângulo, vamos colocar assim, e ele fala, deixa eu desenhar diferente esse triângulo para ficar melhor de você entender. Vamos colocar aqui assim, ó. Supor que ele tem um triângulo nesse formato, ó. Conjunto A, ali do A, aqui do B. Vamos lá. Se vier o desenho, tá beleza.
Se não vier o desenho, vem no texto da questão. Mas por lá você vai entender o que tipo de triângulo você está trabalhando. Vamos supor que nesse caso aqui, ele diz assim, ó, que o ponto P, esse ponto P, deixa eu ver aqui um valor, vou botar aqui mesmo, A e 2. Esse ponto P, que a gente não sabe esse valor de A aqui, é equidistante dos pontos B e A. O que é equidistante? Distâncias iguais. Isso quer dizer que de A a P tem a mesma distância de B a P. Não é de A a B. A distância de B a P tem a mesma distância de A a P. Essa distância desse ponto a esse ponto é exatamente igual à distância desse ponto de cá a esse ponto daqui. Então você está vendo que esse lado e esse lado são iguais. Aquele é diferente, mas eu não quero nem saber daquele qual é o valor, porque ele está pedindo o quê? Qual é o valor da abscissa A se esses pontos são equidistantes de P. A distância daqui para aqui é igual à distância daqui para aqui. Ora, quem é que tem dois lados iguais em um triângulo qualquer? O isósceles, não é mesmo? Então, basta que você... Se ele falasse assim, ó, que esse triângulo era retângulo, aí retângulo em tal ângulo, por exemplo, ali em cima, qualquer coisa, eu ia ter que fazer Pitágoras. Porque o triângulo retângulo diz o quê? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí eu teria que fazer quadrados, mas aqui não. Aqui eu vou ter que igualar a distância de A a P a igualar a distância de B a P. Igualdade de distâncias. Porque aqui é isósceles, dois lados iguais. Beleza? Então, vamos colocar aqui o conjunto A, um valor qualquer aqui. Vou botar aqui. Peguei aqui um valor. 3 e 1. Vou pegar o valor de B aqui como sendo 2 e 4. Vocês sabem perfeitamente que todo ponto tem seu par ordenado. Ó, o ponto daqui tem esse par, o ponto daqui tem esse par, o ponto daqui tem esse par. Não é no plano, mas é no triângulo. O procedimento é o mesmo. Agora, o que é que ele quer saber? Calcular o valor de A. Desse ponto P, que não tem, ó. Tem o A, mas não tem o valor, ninguém sabe se aqui é 10, se aqui é 1, se aqui é 20, se é... ninguém sabe. Então nós vamos procurar saber o valor desse A pela igualdade dos lados, porque esse lado de distância é igual à distância desse lado a esse. Então eu vou usar aquela fórmula, ó, a mesma, mas a distância daqui para aqui com esses dois pares vai ser igual à distância daqui para aqui com esses dois pares, ó. Tá vendo? E não fazer quadrado, o quadrado, não, aliás, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso não é retângulo, muito embora tenha um ângulo reto aqui, mas ele é um retângulo isósceles, dois lados iguais. Aí não tem nada a ver. Então eu vou dizer assim, ó, que a distância de A a P, deixa eu apenas abreviar aqui, ó. A distância de A a P, presta atenção, é exatamente igual à distância de B a P. Olha aí, ó. A distância de A a P é igual à distância de BP. Claro, porque só é isósceles, dois lados iguais. Então aqui neste AP eu jogo essa fórmula, aqui nesse BP eu jogo a mesma fórmula, com este par e com este par, certo? Então vamos lá. A distância de AP, vamos ver. A distância de AP, eu vou ter assim, ó. XA, como se fosse o P, porque é melhor pegar a incógnita positiva, menos XB, que eu estou considerando A, o segundo como B. Letra não tem nada a ver, já falei. Ao quadrado, mais Y, onde tiver incógnita, pegue primeiro. 2 menos Y1 ao quadrado. Isto aqui, que é a distância de A a P, é exatamente igual à distância de B a P, que vai ser a mesma fórmula, ó.
Tá vendo? A menos 2, tá aqui, ó, ao quadrado, mais 2 menos 4. 2 menos 4 ao quadrado. Beleza? Aí o que é que eu quis dizer? Ó? Que a distância de A a P, nesta fórmula, é exatamente igual à distância de B a P. Aí os pares daqui, lá. Os pares daqui, aqui. Você entende que equações racionais são equações que têm letras no radicando de qualquer raiz, né? Aqui, ó. Então, ou você tira logo essas raízes daí pela equação irracional, ou você resolve aí dentro e depois tira. Tanto faz. Vamos eliminar o que é melhor. Ó, a equação irracional, quando tem letras dentro das raízes, você eleva esse membro aqui todinho ao índice da raiz, ó, ao quadrado, e esse também ao quadrado. O valor do índice da raiz, equações irracionais, eu elevo aqui e lá os dois membros, que é para cortar ali e aqui, ó, e sai tudo daqui de dentro. Ó. Então o que vai sair daqui? Aqui é produto notável, pessoal. Ó. Letra aqui dentro é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aquela regrazinha besta que vocês já conhecem. Então eu vou resolver esse produto, que aqui vai acabar, ó. 2 aqui, vai sair tudo aí já da raiz, já está fora. O quadrado do primeiro, ó, o primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 2 vezes A, 2A vezes 3, 6A. Ó. Mais o quadrado do segundo, 3 vezes 3, 9. Não é 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Mais, aqui já saiu da raiz, 2 menos 1, 1 ao quadrado, 1. Igual a quem? Lá também vai sair. E olha o produto aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4A, mais o quadrado do segundo, dá 4. 2 menos 4 dá menos 2, ao quadrado dá 4. Uma coisa é certa, aqui não vai dar negativo nunca, nem de um lado nem de outro, porque elevado ao quadrado só dá positivo. Aí eu vou organizar, ó, esse A ao quadrado vem para cá menos, eu vou cortar logo, ó. Tá vendo? Agora aqui não, ó, menos 6A. O que é que eu trago para cá? O que está negativo, eu trago para cá positivo. 4 e 4, 8. O que está aqui é 9 e 1, 10. Eu passo para lá menos 10. E menos 6 e mais 4 dá menos 2A. E 8 e menos 10 dá menos 2. E menos com menos dá mais. E 2 dividido por 2 dá 1. Então o valor desse A aqui é 1. Achei, morreu. Acabou o problema, acabou a questão. Mas a preocupação aqui é saber se é isósceles, é saber se é retângulo. Se fosse retângulo, não seria essa atitude que a gente tomaria. Não, de dizer que um lado é igual ao outro. No retângulo não tem lados iguais. No triângulo retângulo são 3 lados diferentes. Eu vou dizer assim, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí já é outra história, não é isso igual a isso, porque na verdade no triângulo retângulo não tem lados iguais, né? Não tem. Tem no triângulo isósceles, aí sim. Agora no triângulo retângulo não tem lados iguais, todos os 3 são diferentes. É um formato desse triângulo aqui, por exemplo, ó. Esse triângulo aqui, eu não posso dizer que um lado aqui é igual ao outro, porque senão eu estou errando já no formato. Esse lado é menor que esse, que é menor que aquele. Aí, como é que eu vou dizer que esse lado é igual a esse e esse é igual a... Aí não existe. Aqui não. Aqui é aquela fórmula de o quadrado da hipotenusa, que a gente considera como A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, de B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui, se fosse esse caso, ali como nós fizemos, eu não ia dizer a igualdade, eu ia dizer assim, ó, que essa distância daqui, vamos supor que fosse assim, ó, A, B, C. O que é que eu ia dizer? Que a distância de A a C, distância daqui para aqui,
que é a hipotenusa, ao quadrado, tá vendo? Eu ia fazer assim, ó, a distância de A a C ao quadrado. Aí esse A que é a hipotenusa é a mesma distância de A a C ali, ó. Era igual a quem? Só para armar, não vou resolver nada não. De A a B, que é um cateto, ao quadrado, que é esse lado aqui, mais, ou o outro lado, tanto faz, a distância de B a C, que é outro cateto, ao quadrado. Aí eu ia usar essa regra, ó, e não esse lado é igual a esse. Não, porque aí o triângulo retângulo não tem lados iguais. Eu ia pegar o quadrado dessa hipotenusa, que era o par daqui, ó, com esse, naquela mesma regra da distância, mesma. Só que eu ia pegar o par de A e de C para fazer a hipotenusa. Eu ia pegar o par do A e do B para fazer o cateto ao quadrado. E eu ia pegar o par de B e C para fazer ao quadrado. Mas sempre usando a distância, aquela regrazinha, xb menos xa. Pronto. Aí eu vou e encontro o valor que estiver querendo, entendeu? A incógnita que estiver faltando, enfim. Mas tem que ter cuidado, que tipo de triângulo você está trabalhando com relação a distâncias. Tranquilo? Uma outra coisa que cairá lá também é isso aqui. Vamos dizer que eu tenha isso, ó. Isso, isso, isso. Eu tenho aqui essa mediana aqui, ó. Mediana é um segmento que sai do vértice e vai para o outro lado. Então aqui é ponto médio, ó. E vamos dizer que eu tenho aqui nesse A 3 e aqui 4. Vamos supor que eu tenha no B 2, não, 4, 5, vou botar assim, para ficar melhor de trabalhar. E 2. E que eu tenho nesse C 1 e 2. Aí. Ora, presta atenção. Se ele te pedir, num caso desse aqui, a medida da mediana AM. A medida da mediana AM. Esse segmento aqui, qual é a medida dele? Presta atenção. Ora, para mim achar a distância entre pontos, eu tenho que ter os pares ordenados. Mas eu só tenho aquele par, ó. Não tenho esse par daqui. Eu tenho desse e desse. Mas ele não está pedindo mediana aqui. A mediana é essa. Sai do vértice e vem para cá para o outro lado do triângulo. Mediana. Então ele está pedindo a medida dessa mediana, ó. Daqui para aqui. Está entendendo? Então eu tenho que ter esse par, ó, para poder fazer o comprimento daqui para aqui. Por aquela mesma forma que nós vimos, ó. A distância entre A e M, daqui para aqui, esses pontos é a mesma de tamanho da mediana, claro. É igual a quem? A raiz, aí de x, tal, pá. Só que nós não temos isso. E o que que acontece? Uma mediana divide o lado ao meio, embora no desenho não esteja aparecendo, mas já falei sobre isso. O espaço visual não quer dizer a realidade, né? Eu tenho certeza que uma mediana, ela divide o lado no meio. Ela está dizendo mediana, dividiu no meio. Então esse lado aqui é igual a esse. Então eu tenho que achar o quê? O ponto médio, porque médio é um ponto que divide os dois lados iguais. Um para lá, outro para cá, mesma medida. Então eu tenho que achar, ó, o ponto médio do x e o ponto médio de y. Regra do ponto médio. Diz o quê? xb mais xc dividido por 2. Isso aqui dá 6 por 2 dá 3. Aqui eu já sei que esse x aqui é 3. Ó. Y, 2 mais 2 dividido por 2. Eu já sei que aqui é 4 por 2 dá 2. Aqui é 2. Aí achei o ponto médio, o par do ponto médio, para poder fazer a distância daqui para aqui, ó. Agora sim que eu tenho lá, ó, um par e o par do ponto médio, para poder eu jogar na fórmula da distância. Então vamos lá. Ó, XA menos XB, que é considerado B, mas é M,
ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Então, eu vou ter a distância entre A e M igual a 3 menos 3, 0 ao quadrado dá 0. 4 menos 2, 2 ao quadrado dá 4. Que é a raiz de 4, 2. Então, a distância entre... O tamanho dessa mediana é de 2 unidades. Tá vendo? Porque distância daqui para aqui é o comprimento da mediana. Quanto é que ela mede? 2 unidades. Ou 2 metros, ou 2 centímetros, dependendo da grandeza que explicar e que for enunciado na questão, né? Então, pronto. Então, distância é comprimento. Distância de A a M é comprimento. É como se eu tivesse aqui e dissesse, qual é a minha distância daqui para a parede, para aquela parede ali? Eu estou saindo daqui num ponto que eu estou para um ponto de chegada lá na parede. Isso aqui é comprimento. Eu estou seguindo de ponto a ponto, mas é um comprimento. É o caso daqui. Do ponto A ao ponto M, que é o ponto médio entre B e C, é exatamente o comprimento da mediana que ele pediu. E você encontra 2. Entendeu? Tenha muito cuidado. Porque toda vez que vier um negócio desse no triângulo mediano, ele não vem esse ponto médio, não. Ele vem os pares dos vértices aqui, ó, do triângulo. E aí, se fosse essa mediana para cá, ó, essa mediana saiu de C para cá. Ele quer o ponto médio de A e B, ó. Que esse lado é igual a esse. Eu ia fazer assim, não para cá. Porque ele está querendo AM, pronto. A mediana que ele está pedindo é essa de comprimento. Já ia ser diferente. Eu ia pegar o ponto médio aqui e fazer ó, C com ponto médio para achar esse comprimento. E assim sucessivamente. Beleza? Um assunto também que com certeza vocês vão trabalhar lá na prova da geometria analítica. Qual é o outro? Aquele trabalho de gradientes angulares e lineares. Angulares e lineares. Outro tópico da geometria analítica e que cairá também. Ora, se fizermos o desenho aqui, para relembrar, que já que está sendo revisão, aqui está a origem do sistema, aqui está o eixo Y, que é ordenadas, aqui está o eixo abscissas, que é X horizontal, Y vertical. Qualquer reta que eu passe assim no gráfico, aqui ela vai dar um declive da reta que vai formar um ângulo aqui no vértice, ó, tá vendo? O eixo X com essa reta formou um ângulo aqui, ó. E esse ângulo é chamado de coeficiente angular, que é exatamente o M, que é igual a quem? A qualquer tangente. O valor de M e uma tangente é a mesma coisa. Tem que lembrar o quê? Que tem tangente de 30, aí não pode esquecer. E tem tangente de 45. E tem tangente de 60. 90 não tem tangente. Então, basicamente esses 3 arcos notáveis têm tangentes. Se cair no segundo quadrante aqui, faz aquela transferência. 120 passa 180, 225 passa D, falta para. Aí vai achar ele positivo ou negativo, que tem tangente nesse quadrante e nesse negativa, e nesse quadrante e nesse positiva. Tem que lembrar desse detalhe, para não dar errado. Mas vamos supor que esse ângulo aqui, que eu coloquei, ou esse daqui, vamos botar aqui, ó. Vamos dizer que esse ângulo aqui é de, digamos, 30 graus. E que esse ângulo aqui, porque ele está passando para esse quadrante de cá, o que vale é a ponta da reta, ó. Vamos supor que ele está valendo 210. 210 graus, que ele está aqui, ó, terceiro quadrante. 180, passou 210. Aí ele te pede o coeficiente angular dessa reta. Vamos botar aqui reta R.
E reta, isso é no gráfico, ó, e reta S. Ele te pede o coeficiente angular da reta R e da reta S. Ele quer saber quem é a tangente desse ângulo e a tangente desse ângulo. Claro? Olha, da reta S eu já respondo logo que a tangente de 30 graus, ela vale raiz de 3 sobre 3. Ali é a tangente do 30, que vale, esse angular aqui, ó, é raiz de 3 sobre 3. Esse daqui, ele está passando de 180, ó. 30 graus também, tá vendo? 210 menos 180. Esse ângulozinho ali é igual àquele, ó. Vale 30 graus. Só que ele está no terceiro quadrante. Aí eu faço menos do seno com menos do cosseno, dá mais. Então ele é positivo também do mesmo valor de 30. A resposta dele aqui é igualzinha àquela, ó. Aí de 3 sobre 3. Não mudou nada. Agora, se ele tivesse nesse quadrante, ele dava negativo. Dava negativo, quer ver? Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. O declive do ângulo deu 150. Esse ângulo aqui falta para 180, 30. Vou botar aqui dentro mesmo. Então, esse ângulo que formou aqui com essa ponta de reta no segundo quadrante, ele é igualzinho a esse e também igual àquele. A diferença é que o valor é raiz de 3 sobre 3. Mas ele está no segundo quadrante e seno positivo com cosseno negativo, a tangente dá negativa, mais com menos dá menos. Então ele ia ser, ó, menos raiz de 3 sobre 3. Tá vendo? Então o coeficiente angular depende do quadrante e depende do ângulo que ele está formando no declive dessa reta. Beleza? Então o angular no gráfico é isso aí. No gráfico. Ver qual é o quadrante, ver se é positivo, se é negativo. Bom lembrar o seguinte, que os quadrantes pares, as tangentes são positivas, não precisa se preocupar. São negativas. O 2 e o 4 dá negativo. As tangentes dos quadrantes ímpares, 1 e terceiro, ela dá positiva. Para não estar precisando fazer jogo de sinal, já bota logo na cabeça, né? Agora, aí no gráfico, mas o coeficiente angular também, ele aparece aqui, ó. mx mais n. Nas retas, nas equações das retas. Então, esse m é o angular, esse n é o linear. Vocês viram aí agora no gráfico aqui, ó, que eu fiz vamos botar essa reta aqui. Vocês viram que esse é o angular, ó, o m aqui. E esse que corta y aqui, ó, a reta que corta o valor de y é o n, é o linear. Então, uma equação armada, vamos supor que você olha essa equação aqui, ó. 4x, vamos dizer, menos 1. Aí, ao olhar aquela equação, eu já tenho noção tranquilo de onde é que está passando a reta. Se é na parte de cima do plano, ou se é na parte de baixo. Como ele é negativo e o linear é onde corta a reta y, é claro que ele vai estar mais ou menos na situação, ó. Cortando aqui, para lá. Positivo, angular, subiu. Beleza? Então, por esse linear, que é o ponto da reta y, você percebe como é que é o gráfico. Se é embaixo ou se é em cima. Se aqui fosse assim, ó, mais 1, aí certeza que ele ia estar passando aqui. Ou assim, ou assim. Mas ia cortar o 1 do y lá em cima, que é positivo, ó. Ou assim, ou assim. Se for assim é crescente, se for assim é decrescente. Quando é que ela é crescente? Quando isso aqui é positivo. Quando é que ela é decrescente? Quando isso aqui vem negativo. Se fosse menos 4, ela seria essa, ó. Mas como é 4, é assim. Beleza? Então, o cuidado com os angulares é esse aí, ó. Mas o formato da equação reduzida é essa. Não se encontra angular, como eu falei, nas
gerais. Não. Se encontra na reduzida. Essa equação aqui, ó, AX mais BY mais C igual a zero, eu não acho angular aqui não. Ó. Termo ABC, ela é geral da reta. Eu quero é a reduzida. É isolar esse Y aqui, ó. Passar o resto tudo para lá, como está aqui, ó. Que o formato é aquele. M, N, A, C, isso aí não importa. Já falei que letra não vale nada. Então, MX mais N é o formato de uma equação tal. Eu só encontro angular pela reduzida. Vamos supor que você tem essa reta aqui, ó. A reta R vem dizendo assim, ó. 2x menos 3y mais 5 igual a zero. Aí eu não posso encontrar angular aí não, porque senão eu posso correr o risco de errar. Eu tenho que isolar esse y para fazer a reduzida, porque é na equação reduzida deste formato vai o linear. Por exemplo, ó, eu vou isolar esse y aqui e vou passar x e termo c para o outro lado, ó, trocando o sinal, é mais, vai menos. Eu já falei que quando a incógnita é negativa e o resto tudo é troca o sinal, eu digo que y é igual, vai ficar positivo com quem? Com o 3 positivo também, que é menos com menos dá mais. Mais aqui também, ó, menos com menos, 5 sobre 3. Esse 3 daqui é o mesmo daqui. Só que eu separo, ó, coeficiente angular, não é a letra que entra, é o já está dizendo, coeficiente. Valores numéricos pegados nas incógnitas. E linear, que ali é 5 sobre 3. Porque esse 3 vale para os dois, mas eu separo o angular e linear, tá vendo? Não é x que vem aqui não, já disse, é coeficiente, partes numéricas pegadas na letra, beleza? Aí são os coeficientes angulares e lineares. Se por acaso eu pegar uma outra equação, aí ó, dessa, eu encontro o angular e o linear. Aí vem quem vai cair na prova, com certeza, aquela comparação de retas, reta paralela, coincidente, perpendicular, concorrente, dependendo de quê? Dos angulares. Vocês estão lembrados? Se não lembra, mas estude, ó, que quando M1 é igual a M2 e N1 é diferente de N2, essas retas são paralelas. Tem que lembrar disso aqui, ó. Então ele vem duas equações de reta, uma reta R e uma reta S. E por ali eu vou achar o angular, que é isolando o Y, né? E vou achar o linear e fazer o comparativo, para ver quem é paralela, quem é coincidente, quem é tal. Qual é o outro caso? Basta que você tenha um linear da 1, um angular diferente da 2, eu não preciso de linear nesse caso. Se eu achar de cara o angular diferente aqui das duas retas, é porque elas são concorrentes. Elas são concorrentes. Falando e contextualizando, a primeira paralela estão no mesmo sentido. A segunda concorrente estão em sentidos cortados, assim, uma cortando a outra e formando um ângulo aqui, ó, oblíquo. Qual é o outro caso? O M1 será igual a M2 e o N1 também será igual a N2. Eu estou vendo essas retas no plano coincidentes. Como? Assim, ó, a mesma reta que vai, R, é uma reta S que volta. Então, se ela cortou aqui o Y em 2, aqui vai é 2, aqui foi também cortou, ó, são iguais. E o angular? Também o que vale para essa reta vale para a outra, são iguais. Aí eu estou trabalhando com retas, ó, coincidentes. Tá vendo? Retas coincidentes. O que bate em uma, bate na outra, tanto em angular como em linear, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, um resultado do ângulo A1 que ele seja igual ao negativo inverso de M2, aí eu estou trabalhando, sabe com o quê?
com retas perpendiculares. É assim, ó. Uma cortando a outra e formando um ângulo de 90 graus. Se esse angular aqui for igual ao inverso negativo daquele. Beleza? Por exemplo, vamos supor que esse angular aqui deu 2, ó. O angular dessa. Eu não preciso nem fazer cálculo aqui, ó. E vamos supor que o angular da 2 deu isso, ó. Menos meio. Aqui é o M2. Se houver um negócio desse, eu tenho certeza que essas retas são perpendiculares, ó. Porque o inverso negativo disso, eu faço menos com menos dá mais. Inverter, vai dar 2. Então vai ficar o angular 1 igual ao negativo do 2. Aí elas são perpendiculares, está nessa posição lá, ó. E como é que eu vou fazer esse comparativo para saber se ela é perpendicular, se ela é isso ou aquilo? É fazendo exatamente o quê? Os angulares de uma alineada à outra, angular de uma alineada à outra. E comparando esses 4 casos ali, ó. Com certeza cai na prova, viu? Lembre bem, angular, 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 linear, linear. Tem uns que não precisam linear, esse mesmo e esse. Só precisa angulares. Um diferente e o outro igual ao inverso negativo do outro, para ser concorrente ou perpendicular. Alguém poderia perguntar, mas essas retas são concorrentes, uma está concorrendo com a outra. Sim, mas só que na concorrente normal ela cruza formando um ângulo oblíquo. E essas perpendiculares formam um ângulo reto. Mas são concorrentes, não deixa de ser. Diferença só nesse formato aí, beleza? Tá aí, pessoal, mais ou menos o que vocês vão ver lá na prova. Outra coisa, também possível de cair, lembre-se que é aqueles pontos alinhados, 3 pontos alinhados, ou a equação geral da reta que vem pelo determinante das matrizes, né? Que no caso do alinhamento de pontos, vocês vão ter lá o quê? Ó, XA, YA, 1, XB, não esqueçam, YB, 1, que é o outro ponto, XC, YC, outro ponto. O que acontece? É um determinante de terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas, que você vai pegar os pares daqui, ó, e jogar na matriz. Terceira ordem, repete a primeira e a segunda coluna do lado, vocês sabem demais. E se esse determinante der igual a 0, os pontos estarão exatamente alinhados, ó, na mesma linha, mesma reta. Agora, se esse determinante der diferente de 0, aí eles vão estar desalinhados. Eles poderão estar assim, ó, um numa reta, outro em outra. Certo? Determinante diferente de 0, desalinhado. Determinante igual a 0, alinhados. Aqui vem os pares, beleza? O que é que muda para a fórmula da equação geral? Isso aqui, ó. A fórmula vai ser praticamente a mesma, só que não vem valor aqui nesse x. Aqui vem, ó, A, B e B. Aqui só vem 2 pares. O outro é para formar a equação geral, vai fazer o determinante do mesmo jeito. Aqui eu não preciso igualar a 0 nem diferenciar de 0 para dizer que é alinhado. Eu quero a equação geral, a fórmula é aquela do determinante. Aí eu vou lá e resolvo. Mas, no entanto, se por acaso não vier os 2 pares, vier apenas um, não é esta a fórmula que eu vou usar. Para que ano que é essa série, professor? Para que ano que é essa? Segundo ano. Eu tenho que fazer aquela assim, ó, y menos ya é igual a m de x menos xa. Aí, aqui eu venho, ó, o coeficiente angular e vem um par, que é este, ó, x e y. E não vem isso, e não vem isso. Aqui é quando eu tenho um par ordenado, lembre bem, e o coeficiente angular.
Eu uso essa regra, com um par e o coeficiente. 2 pares, uso o determinante. Beleza? Aí eu acho a equação geral da reta com essa fórmula. Eu acho o alinhamento de pontos com essa outra que eu botei. Para ver se eles estão alinhados ou desalinhados. Alinhados, determinante vai dar igual a zero, vai zerar. Desalinhado, ele vai dar diferente de zero. Qualquer valor diferente de zero, esses pontos vão estar nesse sentido, ó, desalinhado. Numa reta, outro de outro, todo desconforme. Agora, dando igual a zero, com certeza está na mesma linha. Beleza? É isso aí, pessoal. Tudo que vocês terão na prova é em cima disso que eu estou falando. Posição de retas, distância de pontos, probabilidade de condicional, probabilidade de união de eventos, probabilidade de experimentos aleatórios, essas coisas aí que eu falei aqui nas aulas, é exatamente o que vocês vão enfrentar lá na prova, tranquilo, 10 questões, boa sorte para todo mundo, e fui!